Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Agora sim, hein? Bola na área. O seu sábado tem tudo a ver com futebol e com você. Hoje nós vamos bater de primeiríssima aqui, ó. Presta atenção. Ele, Procópio Cardoso Neto, que já foi Salvador, chamado de Salvador do time do Atlético várias vezes. Procópio, prazer ter você aqui, muito boa tarde. É uma satisfação voltar a esse programa e estou à disposição de vocês. Tá certo. E o prazer também estar aqui com ele, o outro som. Esse é o som Salvador também. Você hoje está inspirado. Ele tá que fácil, coisa, hein? Né? Que sabadão, hein? Só para meu ouvido aqui. O som Salvador e o som e o Salvador do... Estamos aí, vamos falar sobre o futebol. Muita coisa certa, muita coisa errada. Muita coisa certa, muita o coisa América fazendo, apesar da derrota, o América fazendo uma campanha muito boa. É, nós vamos analisar os melhores momentos aqui, então tá. Vamos começar da seguinte forma, vamos começar com o Cruzeiro. O time encosta no G6, mas está mirando o G4. A Raposa se reencontra no Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Depois de 4 partidas sem vencer no Brasileirão, o Cruzeiro encontrou o caminho das vitórias. A volta por cima, em Volta Redonda, não poderia ter começado melhor. Thiago Neves abriu o placar logo aos 2 minutos de partida. Sorte? A gente treinou isso, até o Mano pediu para quando bater a falta lateral, bater em direção do gol. Se não tocar em ninguém, ela vai entrar. Então deu certo, foi uma coisa treinada, não foi sorte, não foi... Eu acho que a gente planejou isso. Vivendo e aprendendo. Então a gente vai aprendendo com a competição. Alguns jogadores ganharam mais ritmo, né, e produziram bem. O importante é a equipe estar bem. Acho que a gente vem jogando com uma boa constância os jogos. O resultado é que tem sido um pouco diferente e nós temos que aliar esse resultado às boas atuações. Atuação impecável de Lucas Silva e também do Sassá, que sofreu pênalti e guardou mais um. Assim como o Robinho, que já avisou, está de volta. E a qualidade que o Cruzeiro tem é a qualidade que nos levou a acreditar que nós podemos mais. E se nós podemos mais, nós vamos atrás disso. Pois é, então depois dessa bela vitória sobre o Vasco da Gama, agora dá para ter um pouco mais de confiança no Mano Menezes e na Raposa, São Salvador? Tá, o Cruzeiro vem fazendo boas partidas. O problema é que às vezes alterna momentos complicados, né? Por exemplo, quando o Cruzeiro pega equipes de um porte menor, equipes mais dispostas a ficarem na defesa, ele tem muita dificuldade, principalmente quando entra em campo sem o tal do centroavante. Esse negócio de falso, o falso já diz o que é, falso. Então é o seguinte, o Cruzeiro, se você analisar, ele perdeu pontos para equipes Avaí, Vitória, porque essas equipes ficam na defesa e o Cruzeiro não encontra. Contra o Avaí foi terrível. Então é o seguinte, esse é o problema do Cruzeiro, que precisa, agora parece que o Sassá está muito bem, precisa achar um jeito de vencer essas retrancas. É por aí, Procópio? O Cruzeiro vem mostrando melhoras, né? E eu quero crer que precisa ganhar e convencer. Aí sim, dá confiança, dá a confiança principalmente para o jogador. Mas esse jogo contra o Vasco foi um jogo para dar confiança, então, porque venceu e venceu bem. O Vasco não é uma equipe que você possa dizer assim, qualificada para disputar o título, né? O Vasco mais com o nome atualmente, né? O Vasco é uma equipe que está lutando para não cair novamente, né? Mas o Cruzeiro já mostrou qualidades ao vencer aqui outras equipes melhores, né? Então está no bom caminho. Eu acho que dar sequência ao trabalho, né? E continuar ganhando, porque os 3 pontos são fundamentais no Campeonato Brasileiro. E tem uma coisa no Cruzeiro também, né, que é o pessoal que está voltando, né? O Robinho, se ele conseguir, o Robinho do Cruzeiro, vou deixar bem, tem que botar o do Cruzeiro, se conseguir se livrar das contusões e fizer uma boa sequência de jogos, ele será um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Agora, precisa ter uma sequência, né? O problema dele é... E tem o Sassá, que está tendo a sequência e está fazendo gol, né? Não tem um Procópio lá para dar um chute na canela dele, né, Procópio? Não. O Dari com o Procópio nunca fez gol, não, sabia disso, né? Vou deixar isso bem claro aqui, viu? Dadá fica pousando de rei, que Dadá não tem placar em branco. A Beija-Flor na época, ela ficava sem asa. Ficava sem asa, né? Olha só, hein? Dadá em campo, com o Procópio jogando, Dadá nunca fez um gol sequer, porque o Procópio colava nele. Então tem que colar no Sassá também, Procópio? É a
receita? Não é colar, é saber marcar, né? Saber o zagueiro, a função principal do zagueiro não é aquela de ir afoitamente, é fazer a leitura do que pode acontecer. A leitura correta, né? A antevisão do lance, né? Isso é importante. Nesse ponto, a defesa do Cruzeiro, então, está bem posicionado, está o Cruzeiro vem bem, né? Mas eu acho que nós temos que falar muito bem aqui do América. América, nós vamos falar daqui a pouco, vamos entrar nessa seara do América aí, com certeza. Vamos fazer o seguinte, vamos ver a classificação do Brasileirão até agora, 18ª rodada, só na primeira página aqui, depois a gente mexe com a segunda página. Vamos lá. Corinthians, pode entregar a taça? Não. Não, né? Não. Tá cedo? Ainda não, ainda é o primeiro turno, né? Vai começar o desenho é esse, mas vamos esperar. Do jeito que a coisa está indo aí, tá é sério candidato, né? Sério, né? Não, seríssimo, né? É o candidato, né? Cruzeiro chegando ali no G6 ali, ó. Sport não deve segurar por muito tempo, apesar de tudo, né? Flamengo está com um time bom, mas está... Que coisa, hein? Olha bem, briga lá na recepção do Flamengo. Nós estamos falando do Cruzeiro, mas ele está 18 pontos... É muita coisa. Atrás do líder. Não é verdade? É muita coisa. Muita coisa, né? Agora, o caso do Flamengo é interessante, né? Porque até pouco tempo o treinador era tido como a revelação aí não sei o quê, que o cara montou o time. A partir do momento que o Flamengo começou a buscar jogadores caríssimos para botar na equipe, a coisa desandou. É impressionante. Aí você vê a situação do Vasco da Gama aqui em 9º lugar, com toda a ruindade... O Vasco está ali equilibrando e vai subindo. A nível do futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro tem... Na frente do Atlético. O futebol brasileiro está vivendo muito de jogador aposentado. O cara aposenta no exterior e volta. Aí fica aqui e tal. Ganha salário alto, enrola. É o país atualmente que mais repatria jogadores, inclusive, né? E está pagando. E tem uma mentalidade equivocada no futebol brasileiro, que é o seguinte... Não basta buscar jogador, às vezes você tem que ter um jogador mais identificado com a camisa e com o clube. Esse é o trabalho que teria que ser feito na base, mas na base hoje também. Você ouve assim, fulano foi revelado pelo Atlético. Ele chegou com 18 anos, como assim? Que revelação é essa? Né? Que filme queimado é esse? Então você falou em Atlético, vamos lá, o Atlético segue e assina. Perde pontos em casa e joga bem fora. O Galo precisa voltar a cantar no terreiro dele, seja Independência ou Mineirão. O novo treinador soma uma derrota fora, uma em casa e uma vitória em Curitiba. No geral, a equipe tem o pior desempenho como mandante ao lado do Vitória. Dos 10 jogos em BH, perdeu 6, empatou 2 e venceu 2. Pior, a derrota para o Corinthians é a 4ª seguida diante da torcida. A gente fica triste, né? Chateado por não ter dado essa alegria ao torcedor de jogar dentro de casa e conseguir as vitórias, mas é a base da paciência, que uma hora a gente vai arrancar, a fase vai melhorar. Então, creio que o torcedor tem tido muita paciência, vai lá, enche o estádio, apoia a gente. Então, a gente tem que falar para o torcedor que essa fase vai passar e que a gente vai voltar a dar alegria a eles. O Galo só não se complicou porque longe de casa tem se dado bem. É o 3º melhor visitante com 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Aproveitamento de 62,5%, que ajuda a manter o time numa posição intermediária da tabela com 23 pontos. Mas título já não dá. Hoje é focar na Libertadores. Tem que valorizar. Acho que pode salvar um ano para a gente. Já tem a noção de que o brasileiro pode ser mais de uma manutenção, né, do que qualquer outra coisa. Então, vamos ter essa inteligência para todo mundo bem na quarta-feira também. Avaliar internamente, conversar e tentar, né? Vamos ver, não vamos agora criar nenhum tipo de expectativa, que o objetivo não é isso, é continuar trabalhando forte para que a gente possa aí reencontrar as vitórias, principalmente em casa, o mais rápido possível. Passar a bola para vocês aí, ó. Serginho do ônibus, né? Abraço pessoal de Teoflotone. O Atlético voltou para o seu lugar e o Cruzeiro agora acordou. Abraços. E o Vaguinho de Três Marias. Ô, Procópio, é bom ver as suas publicações sobre o Cruzeiro no seu Facebook, tá? E aqui o Gideon Souza. Boa tarde, galera. Boa tarde para você. O Galo é um time muito previsível. Fica tocando passes na intermediária do adversário e só isso. Aí vem o Heraldo Procópio. Seu xará aí, ó, Procópio. Quero o Rafael Carioca fora do time do Atlético. Pelo amor de Deus, está fazendo raiva demais na torcida. E o Carlos Miranda pergunta. Aí eu passo para você, Procópio. Por que o Galo, com esse elenco, vai lutar para não cair? A culpa é de quem? Os jogadores? Técnico? Presidente? Dos medalhões? É o Carlos Miranda de Itamarandiba. Um abração para você. E aí, Procópio? Tem culpa nisso aí? Olha, a culpa é de todo mundo, né? Primeiro, mas a principal culpa
é comando. Eu não estou dizendo deste que chegou agora, né? Mas desde que começou, desde que um elenco caríssimo, né? Um elenco badalado, eu acho que o comando é fundamental. Tem uma coisa que me chamou a atenção, foi a declaração do Vitor depois do último jogo. Perdemos, mas a gente notou que a postura do time agora é outra. Peraí, um líder do elenco chega à conclusão que a postura agora é outra. Então, a postura com o Roger Machado, qual seria essa postura? E por que outra postura? Por que a liderança do elenco não fez nada? Então, fica assim, as declarações são... E outra história, quando a gente escuta o pessoal dizendo a campanha do Atlético fora de casa é muito boa, ele ganhou do Botafogo lá? Não. Então, essa história, você tem que ver o seguinte, jogou lá fora contra quem? E o futebol que mostrou lá, o que o Procópio disse aqui, convenceu o futebol que mostrou lá fora? Então, esse é o problema, o Atlético se ilude. Se foi bem lá fora, tinha que estar bem aqui também. Outra coisa importante também é que, quando o time vai mal, se culpa, geralmente, técnico e jogadores, né? Mas tem outras funções dentro do clube que há que ser questionadas, não é? Então, é preciso que haja bom senso, que haja equilíbrio por parte das pessoas que dirigem o clube, né? Porque o Atlético é um clube extraordinário, é muito grande. Então, é preciso dirigi-lo como ele merece. Você quer ver uma coisa? Só uma coisa. Depois do último jogo, eu vi muita gente culpando o Pablo. Gente, o Pablo jogou 2 partidas. Acho que ele estava passando lá na porta, o treinador falou assim, vem cá, entra aqui. Botou o cara no time, ele nem treina com esse time. Então fica parecendo que o problema do Atlético é o Pablo. Não. O problema do Atlético é Fred, Robinho, Carioca, Leonardo Silva, Vitor, essa turma que já está jogando. Pois é, mas você está citando então os medalhões. Exato. Agora, e a idade desses medalhões também não pesa, Som? Pô, mas aí tem que ter lá alguém, um gerente lá, para falar assim, peraí, para o ano que vem você é muito bom jogador, tem uma história aqui, você quer ser diretor de alguma coisa aqui? Nós vamos te dar uma chance, mas para jogar não dá. Isso é gerenciamento. E um outro problema de gerenciamento no Atlético é o seguinte, o Jô hoje é o artilheiro do Corinthians. Saiu do Atlético numa situação, assim, de vexame. O André, o bebezão, é artilheiro também do Campeonato Brasileiro. Saiu do Atlético, fotografaram ele dormindo na boate. Por que aqui é assim? E lá fora eles jogam? Tem alguma coisa errada aqui. Então é cobrança. Né, Procópio? Eu estou dizendo, comando. Pô, diretor forte de futebol, é isso? Não é só diretor, não. É comando, de um modo geral, dentro do campo e fora do campo. Porque o futebol, as pessoas pensam que futebol é o presidente. Sim, ele é o presidente do clube, mas tem o gramado dentro do campo. Esse tem que ter o comandante. Que não pode ser só o treinador, né, Procópio? Tem que ser também todo uma então, eu te pergunto, tem outras coisas no atleta também que a gente não entende, né? A preparação física do atleta, por exemplo, é uma coisa que todo dia machuca o jogador, toda hora está o jogador machucado. É lógico que joga quarta, domingo, mas isso não é de hoje, não, que se joga quarta e domingo. O jogador se cuidar, se treinar corretamente, cuidar, dormir bem, comer bem, alimentar bem, ele treina todos os dias. Então, ele pode jogar quarta e domingo tranquilamente. Impressionante como o rendimento do Atlético vinha caindo no segundo tempo, de falta de preparo físico. Então, é complicado. Agora, o Micali chegou. O Micali está tentando trocar esse rapaz, que culpa que ele tem? Você foi guindado a... Puseram ele lá, né? A gente pode dizer, Procópio, que é uma estrutura viciada no futebol que está errada aí desde a base. Aí eu puxo mais para trás. Em alguns clubes, sim, desde a base. Porque eu costumo dizer que o futebol brasileiro é como se fosse um fogão. Você põe uma bandeja de pão de queijo e tira ele pronto. E a base é exatamente para isso. Para que você possa buscar jogadores importantes, né, para posições importantes que você precisa na base.
Mas agora é interessante que você pega algumas equipes no Brasil. O Santos, por exemplo, a cada ano revela jogadores da base. Porque tem a base boa. O Flamengo sempre revela. O Fluminense está revelando agora uma fornada. Agora aqui, quando revela um ou dois, eu vou te contar, é muita fábrica de foguete molhado por aí. Aí vem o Zé Costa Filho aqui, tá mandando pra gente que é a bola na área. Boa tarde, Vaquinha, Procópio e Som. Procópio jogou nos 2 maiores clubes de Belo Horizonte. Não tem muita frescura. E do Brasil. Do Brasil. Tem muita frescura dos jogadores também, não? Querendo jogar num clube só. Tem que ser mais profissional, Procópio? Olha, o nome já diz, é profissional. Não é eu. As pessoas me questionam. Procópio, você jogou no Atlético, no Cruzeiro, trabalhei no Atlético, no Cruzeiro. E no América também. No América também, né? E com muita honra. E cada vez que eu ia para ali eu dava mais do que eu podia dar, para mostrar que o profissional está acima de qualquer coisa. Mas isso é ser profissional, né? Não é? Procurar... O coração, às vezes, pode te trair em alguns momentos, mas o profissionalismo jamais. Concordo plenamente com você. O profissionalismo é acima de tudo, né? Principalmente na imprensa, né, Som? Tem muito disso também, né? O cara tem que ser profissional, poxa. Tem que ser ali, né, fazer o trabalho dele o mais neutro possível e deixar a camisa de lado. Agora tem gente que não consegue fazer isso, é impressionante. Fica chato. Não é? Fica muito complicado, né? Vamos ver agora a segunda página, então, da classificação, é onde está o Atlético. Não está aí para a gente dar uma conferida, olha aí. Atlético abrindo, então, a segunda página, o Atlético ali com 23 pontos, não está muito distante do Vasco, que você acabou de falar. Mas olha bem, 3 pontos só da zona de rebaixamento. Do São Paulo. 4. 4 da zona de rebaixamento. Está perto da zona de rebaixamento. 4 pontos. Essa parte da tabela ela é perigosa, não é isso? Perigosíssima. Ali, o São Paulo ali em 17º, ali é uma coisa que... Agora, o São Paulo é outro mistério, né? Pois é. Quando você acha que vai, não vai. Quando você acha que não vai, vai. Não, e a turma que falou que o Rogério Ceni seria genial. Agora o grande treinador, o Rogério Ceni. São Paulo agora era outra época, que era outra história. Coitado do Dorival, tá tentando juntar os cacos lá, mas tá difícil. Né? E é um clube sensacional. Sensacional. Estruturado, né? Eu joguei no São Paulo, eu conheço São Paulo. Agora, daí para baixo, aí, Avaí, Vitória, Atlético Goianiense, não tem muito o que esperar. São candidatos seríssimos. Seríssimos, né? O Atlético de Goiás, então, tá horroroso, né? E a Chapecoense se mantendo ali, que é o mais importante ali, né? Toda reestruturada, conseguindo ficar na 13ª posição ali, brigando. Tem uma coisa que a Chapecoense faz e que a gente tem que lembrar agora, é que depois que aconteceu o acidente, vieram com aquela história de não, vamos dar 2 anos para a Chapecoense na Série A, sem a condição de cair, e a Chapecoense não aceitou. Ela foi com muita dignidade. Então a gente tem que torcer para a Chapecoense permanecer, até porque é uma equipe que pega um punhado de jogador que você acha que vai ficar difícil, de repente os caras entram em campo e batalham 90 minutos e conseguem bons resultados. É um time que está fazendo história no futebol brasileiro. Exato. Bom, e por falar, os times estão fazendo história, e a história é muito importante na vida das pessoas, na verdade. Com ela você vive e aprende. Então, pensando nisso, agora eu quero te perguntar, já pensou em um programa diferente para fazer com sua família no mês dos pais? Então pense aí, ó, fique de olho, pois eu tenho uma dica imperdível para você. Olha só, no mês de agosto agora, o Itaú Power Shopping traz as memórias da Segunda Guerra Mundial para pertinho de você. A exposição é totalmente gratuita e você poderá conhecer jipes, uniformes e outros objetos raríssimos, que foram usados no maior conflito da história mundial. Não vá perder essa chance, tá ok? Fique ligado então, hein? Chame toda a família e vá ao Itaú Power Shopping curtir a exposição da Segunda Guerra Mundial. Sensacional, história pura para você deitar e rolar, e ainda por cima, hein? Ensinar os seus filhos que o mundo está precisando de paz. E por falar em guerra, vamos saber do pessoal que está na batalha para chegar à elite do futebol brasileiro, hein? Opa! Ontem à noite a bola rolou na segundona, Procópio. Os resultados foram os seguintes, vamos anotar aí, ó. Criciúma, jogando em casa, perdeu de 2-1 para o Brasil de Pelotas. Criciúma está aí, também no meio da tabela, seguindo. Náutico, que é o 20º, é o lanterna, está lá para baixo mesmo, pedindo para cair, hein? Venceu o Luverdense por 1-0, um bom resultado para o Náutico. Goiás, que está em 14º lugar, jogando em casa, perdeu para o Oeste, que é o 10º colocado. Já o líder, o América, encarou o CRB no estádio Rei Pelé, em Alagoas. Vamos ver como é que foi aí? Vamos ver juntos, então. Vamos lá, rodou. Tá aí, Procópio, queria falar do América. O América foi fechar o primeiro turno, teve um revés aí que não... Lamentavelmente perdeu, mas... Teve falha aí nesse gol?
Não, foi um gol, uma bola bem cruzada, o cara cabeceou e o goleiro não tinha o que fazer, né? Não tinha cor, não teve culpa. Foi meio de sorte também o gol, porque se pegou o Ricardo no contrapesaço, né? Não tem nem jeito. Esse foi o Chicão que fez esse gol aí, o Chico. E fez o outro também, né? Fez. Logo em seguida, 2 minutos, aí dormiu no ponto. Foi um apagão que o América teve mesmo, né? Pelo amor de Deus. Esse gol ali, esse aí dava para evitar. Fez aos 36 e 2 minutos depois já estava ampliando. Aí não tem jeito, não. Aí complica demais a situação, jogando fora. Mas o América vem jogando muito bem, vem o melhor futebol de Minas, né? E eu quero crer que o América será um dos classificados para voltar à Série A. Está com 95% de chance de ser classificado, mas isso aí a coisa muda, né? Tem que continuar mantendo um trabalho sério. Nunca o América ficou nessa situação. Mas qual a situação que se diz? Melhor. Sempre que chegava no fim do primeiro turno ou no meio do campeonato, a América estava lutando para... Ali foi a briga do Bill. A América estava lutando para não cair. E agora está aí lutando para ser campeão da Série B. Tá aí, então, e há essa confusão que deu aí entre o Bill e o Zé Carlos. O Zé Carlos chegou aqui no Cruzeiro, com uma confusão, depois de um lance marcado, e começaram a discutir. Troço que sim. Isso não é bom, né? Isso não é bom pro América. Parou porque... o jogo. O jogador tiver que sair para separar lá, jogador do América, como você falou, Procópio. Não é bom para o América. Não, ainda mais com o Bill, que está cumprindo um bom papel. Por isso, não é bom pro América. Vai perder. Jogador experiente. Vai perdê-lo. Então, pode tomar um balão aí, né? Vai. Brigando fora desse jeito. Agora, o América tem uma coisa. É bom lembrar que esse Anderson Moreira teve proposta para sair do América, não aceitou, investiu no seu trabalho aqui no América e conseguiu estruturar um time competitivo. Então, um time bom, competitivo. Então, o que eu vejo de positivo no América é essa consistência. O América tem, lógico, o Bill é importante, mas o América é um time hoje competitivo. Eu acho que isso vai ajudar o América a voltar à primeira divisão. Isso é importante aí, voltar à primeira divisão e ficar, né? E o Mateuzinho voltou a jogar. Que coisa, hein? Que coisa. O menino, quando cisma de jogar bola, ele entorta a zaga. Talento muito grande, né? Aqui, ó, o Carlos Miranda está falando aqui, ó, respondendo a minha pergunta, a culpa é do presidente. Ele respondendo que demitiu o Levi na hora errada há 2 anos. O Carlos Miranda falando do Atlético. Rei Valério, sou cruzeirense, mas achei legal o Procópio falar que os 2 de Minas são os maiores do Brasil. Ele acrescenta, hein? Com esses convidados aí, ó, São Salvador e Procópio, pode falar que ia assinar embaixo, que os 2 conhecem muito de futebol. Ó, obrigado. Então, o Procópio já apoiou o América. Mas é inegável você dizer que Atlético e Cruzeiro, eles estão no top do futebol mundial. Mundial, né? Eu não vou dizer brasileiro. Mesmo com não só pela equipe que tem, mas pela estrutura, pelo nome, pela... Não é? Eu diria até o potencial. Né, que tem que ser melhor explorado. Mesmo com os prejuízos causados por Armando Marques, Zé Roberto Wright, Zé Cid Aragão. Essa turma. Mas vamos tocar o pau, vamos falar de coisa boa. Então, hoje, a 19ª rodada da Série B prossegue com os seguintes jogos. Fechando aí o primeiro turno. Às 4h30 da tarde, jogam Juventude e Santa Cruz no estádio Alfredo Jaconi. Juventude que está aí lutando para ficar no G4 também. Guarani Internacional. Ô, Guarani, lá no Brinco de Ouro, hein? Jogo bom esse aí, interessa diretamente ao América, hein, Procópio? E Londrina e Vila Nova no estádio do Café, em Londrina. ABC e Ceará no estádio Frasqueirão, lá em Natal. Mais tarde, às 7 da noite, o Boa Esporte recebe o Paraná no estádio Dilson Melo, em Varginha. E também o Paysandu e Figueirense no Mangueirão, em Belém do Pará. Jogos bons aí para definir, fechar bem esse turno aí que já está, né, clareando aí. Se Deus quiser, América, vamos subir, hein? Procópio, vamos falar do Atlético novo, vamos lá? O Atlético fez o último treino em Belo Horizonte e seguiu para Porto Alegre para vocês analisar aí, para pegar o Grêmio. Então vamos fazer o seguinte, fala aí, Lauro Lopes. Fala, Péricles, amigos do Bola na Área. O desafio é difícil. Grêmio, vice-líder do Brasileirão. Mas o Atlético quer aproveitar a boa campanha fora de casa para conseguir mais uma vitória no campeonato. Até porque, em BH, o retrospecto não anda
nada bem. No último treino aqui na Cidade do Galo, apenas os reservas estiveram em campo. Os jogadores que enfrentaram o Corinthians no meio da semana ficaram na academia fazendo um trabalho de força. E o técnico Rogério Micali falou sobre essa possibilidade de entrar com um time alternativo. Apenas não deu detalhes de quem começa jogando a partida deste domingo. Existe uma intenção, né? Ainda não vamos cravar isso, porque a gente está discutindo várias situações, departamento médico, fisiologia, mas a possibilidade é grande. Então existe esse planejamento. Agora, quem vai jogar, até porque eu estou dando a mesma carga, o mesmo trabalho tático para todas as equipes. O que o técnico Rogério Micali não deve mudar é o esquema que vinha utilizando, com 3 volantes. Agora, outra questão que o técnico vai aproveitar também nessa viagem é que o Atlético vai com o elenco completo para o Rio Grande do Sul. Lá ele realiza treinamentos, inclusive com jogadores titulares, já se preparando para a partida de quarta-feira, decisiva na Copa Libertadores da América. Jogo de volta contra o Jorge Wilstermann aqui em Belo Horizonte. Beleza, Péricles? Um abraço a todos aí. Valeu, Lauro Falcon Lopes, barbudo e tal. O que vocês acham dessa logística aí? Levar o grupo todo lá para o Sul e começar a acertar o time, já pensando no jogo de quarta-feira? Depois é só não reclamar da viagem. Não pode? Não pode. O fisiologismo, como é que eu... Tá aí aqui. Consultar os fisiologistas. Meu tempo tinha nada de fisiologismo, essas coisas... Fisiologismo. Mas olha... Aí vai com todo mundo para lá. Eu acho que isso aí tem uma outra história. Se você vai poupar, para quem todo mundo? E deixar em Belo Horizonte? Ou Procópio? Mas está treinando, né? Mas aí, treinando o quê? Você tocou no assunto principal da coisa. É realmente, julgar quarta, domingo, isso tem há muito tempo que acontece. Desde quando eu julgava. Né? O jogador que jogou domingo, ele vai para casa, descansa, dorme bem, come bem, ele... Terça-feira ele treina, segunda-feira ele faz um recreativozinho, uma coisa, né, regenerativo, mas ele tem plenamente condições físicas e técnicas, se não tiver machucado, de jogar na quarta ou na quinta. Isso nunca tirou ninguém de ação. E vou dizer para você, pessoas importantes como Pelé, eu estou dizendo o nome, Pelé, né? Jogava quarta e quinta, domingo, segunda, porque era obrigado a jogar. E a atuação era quase que era a mesma, ou às vezes melhores. Agora, essa história... Primeiro que eu não sabia, que o Atlético tinha acabado com a concentração. Agora voltou a concentração. Voltou a concentração. Saiu o treinador, né? Mas aí eu acho que concentração tem que ter. Tem jogador que não precisa de concentração. Concentração. Mas tem jogador que tem que ficar na concentração. E outra coisa, Som, a concentração não é só para prevenir o estado atlético e físico do jogador, não. É para o cara se concentrar, o nome já fala, concentrar para o jogo, pensar, poxa, vou marcar fulano, como é que ele joga, como é que ele sai, qual é a parte boa dele, qual é o pé bom dele. Quer dizer, concentração. Físico, mente para o jogo. Então, agora, essa voltou. E vamos ver se daqui para frente o Atlético passa a jogar os 2 tempos, né, inteiros, porque o Atlético, em algumas partidas, a gente viu claramente, jogava o primeiro tempo e no segundo se entregava. Eu contesto muito a parte física, o trabalho físico. Não é? As contusões que acontecem no elenco são frequentes. Ok. Vamos lá, então. O Cruzeiro agora ele só pensa no jogo de amanhã contra o Botafogo. Deve vir o Botafogo aí com um time mesclado, né? E a gente tem imagens aí do desembarque do Cruzeiro. E eu pergunto para você, então, o Botafogo está em 8º. O que esperar? Tranquilidade, como foi no desembarque, aí, time chegando com moral? A vitória sempre traz esse ambiente vitória é bom demais. Né? É bom demais. O jogador tinha que saber disso, que a vitória traz bonança, traz felicidade, traz alegria. E outras vitórias por causa disso.
E na hora de perder também, fica tranquilo, né? Agora, põe a cara também, né? Agora acho que o Cruzeiro tem que aproveitar que o Botafogo está numa maré de baixa. Time horroroso. Tem que fazer mais 3 pontos. Como é que esse time ganhou do Atlético 3-0 lá? Exatamente, exatamente. Botafogo, olha, eu estava acompanhando o jogo lá no Rio. O Rio. Atlético que perdeu o jogo, não foi o Botafogo que ganhou. O Botafogo estava pedindo para tomar um gol. Tava assim, pelo amor de Deus, faz um gol aqui. E o Atlético não conseguiu fazer o gol. Mas tem uma coisa também, né? E o Atlético... Também com o time reserva para cá, vai tomar uma sapatada, se Deus quiser. Não precisa ser sapatada, se ganhar, tá bom. O jogo, por exemplo, do Atlético contra o Corinthians, quando o Fagner pegou a bola na lateral e partiu com ela, estava desenhado que ele iria à linha de fundo para cruzar, para o Corinthians fazer o gol. Aí vão culpar o Pablo. O Atlético tinha mais 10 em campo. Então o Atlético está com um problema também, que não é um time solidário. Não sei se é por causa de salário ou o que é. Cada um está fazendo o seu, falou, eu fiz o meu aqui no meu quadrado, é cada um no seu quadrado. E você acha, tá nesse ponto o Cruzeiro, então, está um time solidário? O Cruzeiro é um time mais deu liga. Mais equipe. Mas isso faz diferença, né? Não é um bando, né? Cada um puxando para um lado. Olha, isso faz a diferença terrível. Se nota no Cruzeiro o comando, né? O treinador humano, né? O comando ali. Ele tem a guia, né? Tem os jogadores ali junto com ele. Ó, segura a bola aí que depois do intervalo a gente volta e vamos falar de escalação, analisar o time do Cruzeiro e analisar o time do Atlético. Os dois jogam amanhã. Até já. Pois é, estamos de volta aí com Bola na Área, Som Salvador e também o Procópio Cardoso Neto. Então vamos convidar os dois agora para analisar o provável time do Atlético para encarar o Grêmio em Porto Alegre. Vamos dar uma conferida aí, ó. Todo reserva, hein? Giovani, Alex Silva, o Mancini, que é o filho do Wagner Mancini, o Bremer, Leonan, Adilson, Roger Bernardo, Iago, Otero, Valdívia e Helder. Tá muito reserva, não deve ser isso mesmo? E foi o time que treinou. Mas foi o que treinou hoje lá. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte, com todo o trabalho na base do Atlético, os dois zagueiros chegaram a menos de um ano para o Atlético, né? O Mancini chegou outro dia e o Bremer também chegou a menos de um ano. Então, é interessante, teve uma época que o clube revelava zagueiros, revelava laterais, essa coisa toda. Agora, esse time aí pode até tecnicamente ser inferior ao outro, mas vai correr mais, não tenho a menor dúvida. É um time que vai correr. Porque o titular... Perigoso ganhar o jogo com esse time, então. É isso que você está falando? Não sei, ganhar lá é muito difícil, mas... O Grêmio também acha que vai com o time reserva? Tem uma coisa chamada empenho, que pelo menos a gente espera um empenho maior dessa turma aí. E o time titular está na torcida, né? Fica lá no banco, torcendo. É que legal. Para treinar, para Procópio, acrescentar alguma coisa com relação ao time aí? Eu discordo totalmente. Na situação que o Atlético está, ele tem que colocar o melhor time para jogar. O jogo é treino, né? Domingo e quarta-feira. Pois é. Quanto mais você joga, mais você aprimora. Eu também sou desse raciocínio. É só dormir bem, descansar bem. Mas eu fiz o fisiologista. Isso aí são coisas que vamos deixar de lado. Deixa eu falar. Pelo amor de Deus, sabe? Ó, gente, e o Cruzeiro que pega o Botafogo, hein? Deve ser este aqui. Vamos dar uma conferida aí também. Olha aí. Fábio, Ezequiel... Talvez o Ezequiel, né? Não sabe direito, hein? O Léo, Murilo, ou Manuel, Diogo Barbosa, Henrique, Romero, Rafinha, porque o Robinho tá voltando, mas o Robinho não deve entrar porque, né, vai ser entrando devagar nas partidas. Thiago Neves, Alisson, aí esse volta. A Alisson tá voltando, o treinador já sinalizou com isso. E aí, Sassá é o grande favorito do jogo. Tranquilo? Tranquilo. Eu acho que o Cruzeiro deve investir no Sassá. O Cruzeiro precisa de um centroavante. O Sassá, ele é melhor que o Ábila. O Sassá, ele tem mais técnica, vamos dizer assim. O Ábila não correria, não tem desenfreado, não conseguia parar uma bola. Agora o Sassá é o seguinte, ele tem uma vantagem, né? Ele não é aquele centroavante fixo. Ele joga também em velocidade, isso ajuda muito. Tá ok. Depende muito de quem está jogando para ele. E o Cruzeiro tem jogadores que alimentam o Sassá. E fazendo esse trabalho que você disse, que é o trabalho em equipe, né? É um grupo, uma equipe trabalhando junto, facilita demais. Procópio, eu agradecer você pela participação aqui. Seja bem-vindo. Um prazer. Volte mais vezes aqui ao Bola na Área, viu? Estarei sempre à disposição. Tem que voltar aqui para contar umas histórias que está contando os bastidores aqui, que são sensacionais. Procópio pulando alambrado. Imagina a situação, hein? Som, obrigado também pela participação. Não foi eu que contei, você que perguntou. Eu puxo depois, né, a Som? Pois é. Obrigado, Som, pela presença aí mais uma vez. Tá ok? Campeão de salto e alambrado. Nem tá vindo ainda, hein? Bom, pessoal, é isso aí. Então, mais esporte na segunda. Você confere tudo que rolou no final de semana no Alterosa Esporte.
15 para o meio-dia. Até sábado que vem, então, para você, com mais um Bola na Área. Ótimo final de semana com muita bola rolando. Até lá!